Olá pessoal, estamos de volta com o nosso canal do YouTube Contabilizando Conhecimento, um super canal que esclarece as suas dúvidas na área contábil. Um canal em parceria com a Ensicom e a Medeiros em Paganini. Nosso assunto de hoje será o consórcio de empresas. Bem, o consórcio de empresas, se nós fôssemos conceituar de forma bem simples, é quando empresas com atividades diferentes ou mesma atividade têm o mesmo interesse, um negócio comum, e se juntam para executar esse negócio, sem serem sócias de forma indeterminada, no contrato de uma atividade normal como uma limitada ou uma SA. Elas constituem um consórcio para um determinado fim, ou seja, só para aquela atividade com prazo determinado. Bem, o consórcio, ele não tem personalidade jurídica. Por quê? Porque as empresas, elas se juntam, elas continuam tendo as suas atividades, independente da atividade do consórcio, com prazo indeterminado, com sócios independentes, e se juntam só para executar um determinado contrato. Cada uma delas vai responder pelas suas obrigações de acordo com o seu percentual dentro do consórcio, sem haver aquela questão de solidariedade. Na falência de uma consorciada ou de quaisquer outras consorciadas, mais de uma, o consórcio permanece ativo, ok? As atividades mais comuns: execução de grandes obras de engenharia, atuação no mercado de capitais, acordos exploratórios dos serviços de transporte, a gente vê aí as rodovias, ferrovias, exploração de atividades minerais e correlatas, atividades de pesquisa ou uso comum de tecnologia e licitações públicas, que é o mais comum. Se a gente juntar a letra A e a letra F, elas estão muito ligadas. Você pegar aí as obras que tiveram aí da Copa do Mundo, as obras que tiveram das Olimpíadas, os grandes estágios, as obras aí de pontes, de viadutos, também de, por exemplo, ferrovias, né? Grandes obras como construção de navios. A maioria dessas obras são feitas através de consórcio. Por quê? Qual a motivação para executar uma obra através de um consórcio? Qual a motivação de você se aliar a uma outra empresa para executar um determinado contrato, sendo que você poderia executar esse contrato de forma individual? Primeiro, porque elas têm a mesma finalidade, ou seja, ganhar esse contrato e executá-lo. Segundo, que executar empreendimentos de grande vulto, que tem custo muito alto, é muito melhor quando você adquire sociedade com empresas com conhecimento técnico especializado. Então, você eleva o padrão da obra ou do empreendimento. Terceiro, que a gente vai ter uma redução de custo, porque em vez de eu contratar o equipamento, de eu contratar a mão de obra, de eu contratar determinados itens do custo do meu empreendimento, eu vou ter uma sócia, que vai ser uma consorciada, que vai executar essa parte do serviço e vai ter, para tanto, o seu percentual do lucro do negócio. Como que vai ficar a administração desse consórcio? Existe a figura chamada de consorciada líder. Essa consorciada líder vai ser, dentre as empresas consorciadas, a empresa que vai ser responsável pela administração do consórcio. Significa que ela vai ser responsável por toda a parte contábil e fiscal, por toda a comprovação das operações desse consórcio, por toda a guarda dos livros, dos SPEDs desse consórcio. O que é proibido na qualidade de execução de um consórcio? O que eu não posso usar o consórcio? Eu não posso usar o consórcio, por exemplo, para garantir reserva de mercado. Por quê? Porque isso garante a livre concorrência. E se eu adquirir um consórcio, se eu montar um consórcio com empresas do mesmo mercado para fechar aquele mercado, para vender um determinado produto ou serviço, consequentemente eu estou fazendo um monopólio e possivelmente vai haver aumento de preço. Então é proibida essa atividade. E a contabilidade e tributação, como é que fica? Todas as atividades que o consórcio realizar, toda execução de serviço ou produto do consórcio, ele é feito uma contabilidade segregada das consorciadas. O capital social desse consórcio vai ser formado pelos aportes, por uma conta corrente das consorciadas. Necessitando de recurso, que é muito provável no início de qualquer empreendimento, as consorciadas vão aportar. Esses aportes, eles vão ter uma figura de uma conta corrente, não necessariamente um patrimônio líquido. E esses aportes podem ser devolvidos a qualquer momento. Tendo sobra financeira, o consórcio repassa de volta esse valor às consorciadas. Como é que funciona a parte contábil? Como que a gente vai apurar o resultado do consórcio dentro das consorciadas, já que o consórcio não tem personalidade jurídica? Então, a gente tem duas formas de fazer isso. No final dessas duas formas, nós vamos falar sobre isso, a gente vai pegar o resultado desse consórcio e vai transferir na proporção para as consorciadas. Ou seja, eu vou montar o balanço do consórcio, montar a DRE, montar o balancete, distribuir para cada consorciada, e cada consorciada vai pegar o percentual que ela tem desse consórcio e vai contrapartidamente
colocar dentro da sua contabilidade o percentual que ela tem de cada conta. Então, caixa, banco, receita, custo, despesa, fornecedor, e vai formar ali um balancete dentro da sua contabilidade do consórcio, que vai aumentar ou diminuir o seu resultado. Diante disso, ela vai apurar o seu resultado global, que é a sua atividade mais o percentual que ela tem da atividade do consórcio. Bem, a gente pode fazer isso de duas formas. A primeira é fazendo uma contabilidade do próprio consórcio, gerando um resultado e distribuindo para as consorciadas para elas fazerem essa proporcionalidade. A segunda é cada consorciada gastar mês a mês o referente à sua parte, faturar mês a mês o referente à sua parte, tirar uma razão disso, mandar para a consorciada líder, e a líder, como é responsável pela contabilidade, elaborar a contabilidade do consórcio, redigir, refazer essa contabilidade, formar um balancete, gerar as demonstrações, apurar o resultado e distribuir isso para as consorciadas. As empresas grandes, as de grande porte, preferem muito mais a modalidade B, porque cada uma gerencia o seu recurso e gerencia seu faturamento, e no final elas fazem um encontro de contas. Pode ser que eu paguei mais ou recebi mais que a outra empresa e é feita uma devolução ou um recebimento dessa diferença. Quando o consórcio acaba, todos os ativos e passivos desse consórcio são baixados ou são liquidados, de acordo com o contrato entre as consorciadas. Ou seja, eu vou dividir os ativos e passivos proporcional à participação de cada uma delas, ou com base em como está instituído lá no contrato ou estatuto. Os livros que são utilizados para registrar as operações do consórcio, agora a SPED contábil, e todos os documentos deverão ser mantidos pela consorciada líder pelo prazo de decadência e prescrição, tanto da legislação societária, quanto tributária, quanto trabalhista. O consórcio, ele não tem personalidade jurídica, como a gente já falou. E como que ficam os tributos? PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, ICMS, IPI, seja lá quais forem. Bem, quem recolhe todos os tributos são as consorciadas, de acordo com as suas atividades. Se você escolher a modalidade A, que a contabilidade é feita dentro do consórcio, e o consórcio faturar, o ISS, por exemplo, o ICMS, o consórcio vai pagar. Se o faturamento for feito dentro de cada consorciada, os tributos municipais e federais, elas vão pagar. Já os federais, independente do formato, seja no A ou no B, ou seja o consórcio faturar, ou seja as consorciadas faturarem, quem irá pagar os tributos federais são as consorciadas, cada uma nas suas modalidades. Ou seja, cada empresa vai apurar o seu lucro, tanto com base no lucro real ou com base no lucro presumido ou arbitrado, de acordo com a legislação vigente, e vão apurar o seu resultado junto com o resultado das demais atividades e pagar o imposto de renda, a contribuição social, o PIS e a COFINS. Então, a tributação é feita dentro de cada empresa. O que significa isso? Que se o consórcio emitir uma nota e você tiver, num exemplo dado, 3 empresas, uma lucro presumido e as outras 2 real, a empresa A vai pagar imposto sobre o recebimento e as outras 2 sobre o lucro. Por isso que o balanço do consórcio ele tem que ser fechado em dia, mensalmente, para que cada empresa apure o seu resultado e pague o tributo corretamente. E o faturamento? Bem, o faturamento ele pode ser feito pelo consórcio, como eu já mencionei, ou pode ser feito pelas consorciadas nas suas proporções. Isso fica a cargo das empresas consorciadas. E isso é definido logo no início. Numa licitação pública, logo quando a empresa ganha a licitação, que ela monta o consórcio, isso já é definido. E aí o órgão, ele verifica a modalidade de faturamento e segue a decisão das consorciadas. A legislação do imposto de renda, desde 2011, permitiu que o consórcio faturasse. Até 2010 não era permitido. Alguns estados e municípios até hoje ainda desconhecem esse fato. Então, o consórcio pode sim faturar. Caso as empresas não queiram, cada consorciada faz o seu faturamento proporcional à sua parte na sociedade. Bem, pessoal, na próxima semana vamos falar o conceito contabilização e tributação das sociedades em cota de participação, das SCP, que é uma modalidade regulamentada pelo Código Civil e muito usada hoje. Se você gostou do nosso vídeo sobre consórcio de empresas, deixe um like. Os nossos canais estão aqui também se você quiser falar com a gente, tanto Face, LinkedIn ou o e-mail da Tasso Fiscal. Muito obrigada e até a próxima. Para não esquecer, eu queria desejar para todas as mulheres um feliz Dia da Mulher. Afinal, o nosso dia, né, é todo dia.